Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos. Hoje eu quero trazer um estudo resumido do anticristo, da besta e o falso profeta ao longo da história. Algo bem diferente. Preste bem atenção nesse vídeo. Quando a Bíblia fala do anticristo, da besta e do falso profeta, muita gente pensa em um personagem futuro. Mas o apóstolo João diz claramente, naquela famosa frase, já agora muitos anticristos têm surgido. Ou seja, isso é um espírito que se manifesta ao longo da história em pessoas, sistemas e ideologias. Hoje eu quero te mostrar esses padrões desde a antiguidade até os nossos dias de hoje. Eu separei em blocos. Vamos falar do primeiro bloco, que é entendendo essas três personagens. Primeiro, o anticristo. O anticristo não é apenas alguém que odeia Jesus. Na maioria das vezes ele substitui Jesus. É Cristo sem cruz, fé sem arrependimento e autoridade sem a submissão de Deus. Leia 1 João 2,18 até o 22. A besta também, nesse contexto, ela representa o poder, ou seja, organizado, político, econômico e militar. Ela controla pessoas, recursos e no fim exige adoração. Leia Apocalipse 13. E o falso profeta, ele não chega negando a Bíblia. Ele chega usando a linguagem espiritual, mas guiando pessoas, sistemas com outro espírito, que não é o de Deus. Ele fala como cordeiro, mas age como dragão. Agora o bloco 2, na antiguidade, desde o início da história bíblica, o ser humano ele tenta construir sistemas independentes de Deus. Pode notar. Temos o maior exemplo como Nimrod, né, que fala em Gênesis 10. Nimrod ele é apresentado como um primeiro grande líder poderoso da Terra. E é associado à Torre de Babel, onde a humanidade tenta alcançar o céu sem Deus. Aqui nós vemos a centralização de poder, unidade sem arrependimento, governo sendo substituído da dependência do Senhor. Esse é um dos primeiros retratos do espírito do anticristo. Um sistema forte, organizado, mas sem a submissão de Deus. E a besta, nesse contexto da antiguidade, reinos absolutistas, escravidão em massa, violência institucionalizada, né? E o falso profeta usa sacerdotes, estados, magos, feiticeiros, religião, usada para legitimizar o poder deles. E o bloco 3 são os impérios clássicos. Com o avanço dos impérios, esse espírito se torna mais agressivo. Temos o exemplo do Antíoco Epifânio, né? Leia lá Daniel 8:11. O Antíoco ele se manifesta, né? Auto-intitulava a manifestação do próprio Deus. Ele profanou o templo, perseguiu os judeus e tentou destruir a fé verdadeira. Jesus cita esse episódio como modelo profético, em Mateus 24. Aqui, nesse contexto, o anticristo não é apenas um sistema, ele se torna um perseguidor direto da adoração verdadeira. E a besta, nos impérios, tipo Babilônia, Grécia, Roma, né, que tem o poder militar esmagador, economia centralizada. Roma, por exemplo, não matou Jesus por violência, mas porque ele não se submetia a esse sistema. Por isso, as consequências vieram. O falso profeta, no caso, culto ao imperador, filosofia acima da revelação, sincretismo religioso, tudo isso tinha na época. Bloco 4, após Cristo e a Idade Média. João diz que todo aquele que nega quem é Cristo já manifesta o espírito do anticristo. Olha que forte que é.
O anticristo, né, entra nesse contexto como espírito religioso, tradição acima da escritura, mediação humana no lugar de Cristo, fé institucionalizada sem um novo nascimento. Não era ausência de religião, era religião sem a verdade. E a besta como entra aí? União entre a fé institucional e Estado, controle social pelo medo. E o falso profeta? Dogmas sem base bíblica, espiritualidade comercializada fortemente. E agora entremos no bloco 5, modernidade no século XX. Aqui o discurso muda. Não é mais somos deuses, mas não precisamos de Deus. Temos um exemplo forte, Adolf Hitler, como um padrão histórico. Hitler não foi um anticristo final, mas manifestou claramente o padrão dele. Vamos nas características: ideologia messiânica, culto à personalidade, Estado acima de Deus, tentativa de eliminar o povo judeu. Aqui vemos o triplé completo operando. Um líder carismático, um sistema opressor, uma máquina de propaganda, e a besta entrando no século XX com estados totalitários, máquinas de guerra, vigilância estatal. E o falso profeta? Propaganda ideológica, manipulação da verdade, moral relativa, né? Tudo isso no tempo de Hitler. Vamos para o bloco 6, os nossos dias, sistema sem rosto. Hoje o espírito do anticristo não se manifesta necessariamente em um homem só. Ele se manifesta em um sistema sem rosto. Anticristo hoje, Cristo aceitável, mas não Senhor. Evangelho sem confronto, fé moldada pela cultura. A besta de hoje, controle digital, economia rastreável, dependência da tecnologia, né? Não é a tecnologia o problema, é quando ela se torna o seu Senhor, o Senhor. E o falso profeta de hoje? Evangelho terapêutico, Bíblia misturada com autoajuda, espiritualidade sem arrependimento. Então isso é algumas características no dia de hoje. Vamos para o bloco final, a importância da igreja. A Bíblia nunca mandou a igreja caçar nomes, mandou apenas discernir espíritos. O anticristo, ele governa, a besta controla, o falso profeta, ele convence, mas a igreja vence pelo sangue do Cordeiro, pela palavra, do testemunho e pela fidelidade até o fim. Não esqueça, se Satanás tem sua trindade satânica, Jesus tem a sua trindade, vamos usar esse nome também, o Pai, o Espírito Santo e Jesus que morreu por mim e por você lá na cruz. Abraço, meus amados e queridos.